Fundo cinza. Ao centro, ilustrações em amarelo e cinza. Uma mão batendo um malhete. Uma mulher segura um bebê. Ela para em um ponto de ônibus com pessoas reunidas. Passa um ônibus amarelo. Uma fumaça cinza sai do ônibus e preenche a tela por completo. Usina nuclear com torre expelindo fumaça cinza. Fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Casas amarelas agrupadas lado a lado. Estádio do Maracanã. Balança da Justiça. Aperto de mãos. Cristo Redentor. Ilustrações do globo terrestre com as letras MP Cidadão. Olá! No programa de hoje, confira uma matéria especial sobre a gravação da 18ª edição do programa Personalidades do MPRJ. Sequência de imagens da escalada do programa. Procuradores de Justiça Renato Lisboa e Maria Amélia Peixoto, a promotora de Justiça Fernanda Sodré e o servidor Rafael Fonseca. Fique por dentro do trabalho do GTT Educação com as promotoras de Justiça Renata Carbonel e Michele Bruno. No quadro Por Dentro do MPRJ, saiba mais sobre o curso A Importância dos Municípios na Segurança Pública, realizado pelo MPRJ por meio do IERB. Quem vai falar sobre o assunto é o promotor de Justiça André Nogueira Buonora. E não perca mais uma edição dos quadros MPRJ nas redes, Giro pelo MPRJ e Juridiquês. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Estúdio de fundo amadeirado com televisor ao centro. Juliana Duarte, mulher adulta de pele branca e cabelos castanhos. Da vida da criança. E é um momento crucial para a formação humana. Veja agora uma campanha divulgada nas redes sociais do MPRJ sobre Fundo azul, ilustrações, globo terrestre com o mapa do Rio de Janeiro ampliado e em amarelo, computador com redes sociais abertas, celular com o logo do YouTube, ao centro, MPRJ nas redes. O MPRJ, em parceria com sua escola de governo, IERB, lançou em suas redes sociais campanha com o objetivo de esclarecer e sequência das postagens lançadas nas redes sociais do IERB e MPRJ e as crianças de até 6 anos de idade. As postagens trazem direitos garantidos por lei, como a Lei Federal 11.108 de 2005 e a Lei Estadual 7.088 de 2015, para que gestantes possam exercer sua plena cidadania e para que as crianças no período da primeira infância estejam sempre amparadas. Conheça seus direitos. Imagem retorna ao estúdio. A legislação brasileira exige que 75% da receita de royalties decorrentes da exploração do pré-sal sejam destinados para a educação, com prioridade para a educação básica. Acompanhe agora a atuação do MPRJ para garantir a aplicação correta desses recursos no quadro MPRJ pelo Estado. Ilustração, mapa do Rio de Janeiro. Diferentes pontos de localização surgem acima de diversas cidades do Rio de Janeiro. Em letras vermelhas, MPRJ pelo Estado. Na região dos lagos, o MPRJ expediu Fundo azul, ilustração do mapa do Rio de Janeiro. 2 pontos de localização surgem acima das cidades do Arraial do Cabo e Araruama. A promotora de Justiça Renata Carbonel, integrante do GTT Educação, explica o caso. Acompanhe. As investigações sinalizaram que os municípios receberam... Renata Vieira Carbonel Cirne, promotora de Justiça MPRJ, coordenadora da CAO Educação MPRJ e integrante do GTT Educação MPRJ. Não só para fins de planejamento da aplicação desses recursos nas despesas educacionais, mas também para fins de transparência e controle. Controle do Ministério Público, controle pelo Tribunal de Contas, controle interno dos próprios municípios, mas essencialmente para o controle da sociedade. Então, o mecanismo que se busca com essa recomendação é que esses recursos possam... 5 de julho de 2022, MPRJ recomenda que Arraial do Cabo e Araruama apliquem corretamente os royalties destinados para a educação. Os recursos vinculados à educação. Para que, então, esse montante de recursos recebidos nessa conta e que devem permanecer ali depositados, possam então receber a sua destinação própria para aquelas despesas que foram previstas pelo município para a educação no seu território. O que vem acontecendo, no entanto, é que os municípios recebem essa receita a partir de repasses da Secretaria de Tesouro Nacional, com base nos cálculos realizados pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. Esse montante de recursos para cada um dos entes é calculado e repassado ao município. O município, no entanto, quando recebe esse recurso, ele recebe numa conta geral de royalties, a conta de todos os royalties do município.
e que cada um pode receber a sua destinação própria, de acordo com a gestão governamental. No entanto, essa parcela de royalties... Trechos destacados do documento citado. A Lei 1258, ela tem essa destinação específica, por isso precisa ser segregada, separada numa conta específica. Portanto, é dever do município que, ao receber essa receita de royalties nessa conta geral, ele faça a separação, criando uma conta específica, uma conta de royalties educação, que deve estar em nome, uma conta de titularidade da Secretaria de Educação, né, ou do órgão educacional daquele município, que deve ser o livre gestor e ordenador das despesas. O que a gente verificou nesses 2 municípios é que ou a conta não existia, ou que a conta, uma vez criada, ela é criada na titularidade no CNPJ do município. E aí é uma conta que pode ser gerida por qualquer uma das secretarias, por exemplo, a Secretaria de Fazenda, o que viola as determinações da lei. No recorte da nossa atuação, o foco era a fiscalização dos recursos dos royalties de educação. Uma vez que os municípios não consigam comprovar que deram a destinação legal devida, né, que aplicaram em despesas de educação na forma prevista lá nos artigos 70 e 71, as trechos destacados do documento citado, relacionadas ao ensino. Uma vez que eles não comprovem, surge então para eles a necessidade de que eles façam a recomposição dessa conta específica que eu me referi, né, onde deveriam estar segregados os recursos. Então, a gente está falando aqui da ordem de aproximadamente 100 milhões para o município de Araruama e da ordem de aproximadamente 75 milhões para o município de Arraial do Cabo. Se esses municípios não conseguirem, no prazo que foi concedido, comprovar que os recursos foram de fato aplicados à educação, eles vão precisar aportar recursos próprios, ou seja, outros recursos de outras fontes arrecadados pelo município, nessas contas, recompondo então a educação. E a partir de então, o secretário de Educação vai se utilizar desses recursos, que agora foram, né, reembolsados pelo município, aplicar então agora, fazer a aplicação devida em educação. E a partir de então, a recomendação ela marca, né, um momento importante. A partir daí, o gestor tem conhecimento dessas violações, quer dizer, ele é cientificado de todas as violações e ele precisa passar a se abster de fazer qualquer tipo de movimento que represente essa possibilidade de descontrole da aplicação financeira dos recursos a que eu me referi. Ele precisa manter a conta ativa, ele precisa manter os recursos de royalties em depósito, ele precisa garantir que o secretário de Educação seja sim o ordenador de despesas dessas receitas e que faça, a partir de então, a aplicação devida. A imagem retorna ao estúdio. Você sabe o que faz o GTT Educação? O grupo temático temporário instituído pela Resolução GPGJ número 2435 de outubro de 2021 atua em todo o estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de garantir a aplicação correta dos recursos educacionais. Veja com a promotora de Justiça Michele Bruno como o grupo vem atuando desde então. O GTT Educação ele foi criado em outubro do ano passado, na resolução GPGJ. MPRJ cria grupo temático temporário para garantir a aplicação correta dos recursos educacionais no Estado. Com o intuito de auxiliar os promotores de justiça a fiscalizar os recursos da educação, porque a gente tem fontes de recursos que são vinculadas. Michele Bruno Ribeiro, promotora de justiça MPRJ, coordenadora do GTT Educação MPRJ e subcoordenadora do CAO Educação MPRJ. Despesas, esses recursos podem ser usados. E esse GTT foi criado com esse intuito, para auxiliar os promotores de justiça nessa fiscalização. Os royalties são uma das fontes de recurso que o GTT atua, né? A gente atua com relação à fonte dos recursos dos royalties, com relação aos recursos do Fundeb, recursos do salário educação e os recursos do artigo 212 da Constituição, que são os recursos próprios dos municípios, né? 25% dos recursos próprios têm que ser aplicados em educação, como eu disse. Trechos destacados do documento citado. Essas 4 fontes de recurso, conforme o plano de trabalho do GTT, são o foco, né, da nossa atuação. O royalties é uma delas, né? E a gente atua no estado todo. Qualquer promotor de justiça que tenha essa atribuição pode pedir auxílio ao grupo e, estando dentro desse plano de trabalho, como eu falei, o auxílio é deferido. Não tem uma limitação territorial, né? Qualquer promotor de justiça pelo estado todo pode pedir esse auxílio.
O financiamento da educação, a fiscalização do financiamento, principalmente nessas 4 fontes de recursos que são as que concentram o maior volume de dinheiro para a educação, né, ele depende de uma análise muito detida de muitos documentos, uma análise orçamentária, de despesas, empenhos, é uma documentação muito técnica e muito volumosa, que para o promotor de justiça que está lá na comarca com outras muitas matérias, né, porque promotorias especializadas em educação a gente só tem aqui, né, na capital e na região metropolitana, então para o promotor que está lidando com outras improbidades, meio ambiente, consumidor, se conseguir se dedicar a um volume de documento enorme, né, enorme e complexo, né, porque a matéria orçamentária ela é uma matéria complexa, é bem mais complicado, né? Então, quando ele pede esse auxílio, esse grupo está focado só nisso, né? Esse grupo está focado e já tem todo um fluxo de trabalho e de análise documental ali. Então, essa que é a diferença. Em geral, para as 4 fontes de recursos, a gente atua da seguinte forma, vendo se o município criou a conta bancária para cada uma dessas 4 fontes, né? Se essa conta bancária é gerida pelo secretário municipal de educação, porque ele é o gestor, é ele que pensa a política pública, é ele que tem que prever que despesas são necessárias. Então, ele tem que ser o gestor dessas contas, né? Não é a prefeitura que é a gestora dessas contas, o prefeito tem que ser o secretário municipal de educação. E a gente vê fiscaliza a aplicação dos recursos vinculados à educação. Está lá ficando para ser gasto dentro dessa conta. Um foco principal é ver se esse dinheiro não está sendo transferido para a conta única do Tesouro, por exemplo, porque lá ele se perde. Aí, em termos de controle social desses recursos, fica muito mais difícil rastrear se ele foi gasto com as despesas que ele realmente deveria. A gente tem extratos anuais de 2018 para cá para serem analisados. Então, assim, a gente está num processo de pedir auxílio. Divisão do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção, DLAB-MPRJ. 48 inquéritos civis tramitando no GTT atualmente. Então, é uma quantidade de documentos e uma complexidade desses documentos bastante grande. Creio que o grupo vai ser prorrogado pelo menos por mais uma vez, porque tem bastante trabalho. A gente precisa dar um desfecho ao trabalho do grupo, né? E qual é a intenção? A intenção é que, se a gente constatar que houve transferências indevidas para a conta única do Tesouro, ou que os recursos foram gastos em despesas que não deveriam, tentar, né, conciliar, né, tentar um termo de ajustamento de conduta para que esses recursos voltem para essas contas específicas. Se não for possível na via extrajudicial, ações civis públicas de recomposição de erário serão propostas. A imagem retorna ao estúdio. Intervalo. Não saia daí. Voltamos em instantes. Fundo vermelho, logo, ouvidoria MPRJ com um QR Code. Telefone, 8 horas da manhã às 8 horas da noite, 127. Formulário de contato, MPRJ, hashtag Guardião dos Seus Direitos. Estamos apresentando MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. Estúdio de fundo amadeirado com televisor ao centro, Juliana Duarte. E com o objetivo de divulgar e manter você ainda mais informado sobre esse trabalho, o quadro Giro pelo MPRJ traz as principais notícias da instituição durante a semana. Confira! Sequência de imagens, áreas externas e internas do MPRJ, ônibus do MPRJ, em letras brancas e vermelhas, Giro pelo MPRJ. Viagem a Campos, na região Sequência de imagens do estado. Procurador-Geral da Justiça, Luciano Matos, durante a cerimônia. Participou da cerimônia que batizou de Marcelo Lessa Bastos o edifício sede do CRAAI do município. O promotor de justiça que atuava... Imagens do Procurador de Justiça, Marcelo Lessa Bastos. Em agosto do ano passado. Já no sul fluminense, a terceira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Volta Redonda, em parceria com o CAU Cível e Pessoa com Deficiência e com o Grupo de Apoio Técnico Especializado, realizou o workshop Capacitação Acessibilidade nos Municípios para engenheiros e arquitetos das cidades de Resende, Porto Real, Itatiaia, Coatis, Pinheiral, Barra Mansa e Volta Redonda. O evento reforça o trabalho já desenvolvido pela Promotoria de Justiça de Volta Redonda para tornar os prédios e vias públicas desses municípios acessíveis. No Rio, a Subprocuradora-Geral de Planejamento e Políticas Institucionais, Edileia Cesário, o Secretário-Geral de Planejamento Institucional, Marcos Leal, e o assessor da Secretaria-Geral de Planejamento Institucional, Sidney Rosa,
recepcionaram comitiva do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que esteve na sede para conhecer as estruturas internas e as ferramentas inovadoras de gestão e de informação desenvolvidas pelo MP Fluminense. A imagem retorna ao estúdio. Rio de Janeiro, por meio do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, o IERB, realizou o curso sobre o papel dos municípios na segurança pública. Confira no quadro Por Dentro do MPRJ. Sequência de imagens externas e internas do MPRJ. Ao centro, em letras brancas e vermelhas, Por Dentro do MPRJ. André Nogueira Bolnorá, promotor de justiça MPRJ, subcoordenador da Coordenadoria Geral de Segurança Pública e integrante do grupo temático temporário para fiscalizar unidades policiais. Analisada somente como a atividade repressiva meramente policial. Ela também é uma atividade preventiva, baseada em dados em evidência. 6 de maio de 2022. MPRJ realiza curso sobre o papel dos municípios na segurança pública. E por conta disso, é de extrema importância que existam equipamentos municipais de coleta para análise de dados e a posteriormente implementação de políticas públicas mais justas às demandas dos municípios. O curso foi direcionado tanto para membros do Ministério Público como para 13 de maio de 2022. PGJ participa da segunda aula do curso sobre o papel dos municípios na segurança pública, cujos temas foram a prevenção ao crime, as evidências sobre o uso de tecnologias de monitoramento urbano, a prevenção à violência baseada em evidências e espaços urbanos e prevenção ao crime e à violência. A gestão da segurança pública municipal ela vai ocorrer através de vários fatores, inclusive com a criação do Observatório de Segurança Pública e do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Esses equipamentos são responsáveis, por exemplo, pela coleta e depois a análise dos dados, onde o gestor, a partir, obviamente, da análise e do resultado dessa análise, vai conseguir alocar melhor os seus recursos, sejam os financeiros, administrativos e pessoais. Essas informações coletadas pelos municípios serão compartilhadas eventualmente com os demais municípios e outros equipamentos e gestores estaduais, talvez até ao nível federal, para a consecução, né, da política efetiva de segurança pública. A imagem retorna ao estúdio. O MPRJ é um projeto do Centro de Memória que conta com entrevistas de membros e servidores para divulgar a história da instituição. Neste mês de agosto, foi realizada a gravação da sua 18ª edição. Acompanhe! O Centro de Memória João Marcelo de Araújo Júnior, CDM, realizou na imagens do Centro de Memória João Marcelo de Araújo Júnior, CDM MPRJ. O encontro, que pôde ser acompanhado de forma online e presencial, abordou o tema MPRJ após 32 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No foyer do edifício sede do MPRJ, procuradores, promotores, servidores e interessados no tema reuniram-se para assistir à conversa entre o apresentador, o procurador de Justiça Márcio Klang e os procuradores de Justiça Maria Amélia Barreto Peixoto, Renato Lisboa Teixeira Pinto, a promotora de Justiça Fernanda Sodré e o servidor Rafael dos Santos Fonseca. Corregedor-geral do MPRJ, o Procurador de Justiça Ricardo Ribeiro Martins destacou a importância do assunto, a atuação do MPRJ na área da criança e do adolescente infracional. Ricardo Ribeiro Martins, Procurador de Justiça MPRJ. Essa preservação da nossa memória, ela é muito importante para a instituição. Daqui a pouco, teremos novos colegas entrando. É fundamental que eles saibam quem somos nós, qual é a nossa história, qual é a nossa trajetória. Quando eu penso num promotor de justiça vocacionado, eu penso nos colegas de infância e juventude. É uma vocação, Leila. Maria Amélia, que eu sou fã, né? Renato, Fernanda, todos construindo uma história muito bonita de defesa da criança e do adolescente. Hoje a gente tem um meio de comunicação amplíssimo, né? E tudo é divulgado, tudo consegue ser denunciado, né? Maria Amélia Barreto Peixoto, Procuradora de Justiça MPRJ, titular da 6ª Procuradoria de Justiça de Tutela Coletiva. O olhar que a sociedade tem para uma criança
é assim completamente diferente daquela época. A gente precisa que eles sejam capacitados não só em áreas de segurança, em contenção, em resolver rebeliões. Fernanda Câmara Torres Sodré, promotora de justiça MPRJ, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, área infracional. Muitos adolescentes ali não têm referência masculina, principalmente, né? Muitos filhos aí de famílias só com mãe, eles não tiveram pai. Então, assim, esse a gente pode pães, ser, né? Tem pães. Eles podem ser referências para esses adolescentes, a gente precisa entender isso. É uma mudança de cultura. Ao fim, o procurador de justiça Márcio Klang ressaltou a dedicação dos membros que atuam na área. Uma área muito delicada e muito difícil. É verdade, a área é delicada. Márcio Klang, procurador de justiça MPRJ, coordenador do Centro de Memória João Marcelo de Araújo Júnior, CDM MPRJ. Quando a criança está numa situação de ela cometeu algum ato infracional, tanto uma situação quanto a outra, que são muito diferentes, exigem um especial cuidado, uma especial cautela ao lidar com esse assunto. Mesmo na época da égide do Código de Menores, né, que foi quando eu tive mais contato, você tem que ter, feito grávida, não existe meio grávida. Ou a mulher está grávida ou ela não está grávida. É a mesma coisa com a criança. Ou você assume o assunto ou você não assume. Meia sola que não funciona. E é isso que eles disseram, a dedicação, a capacitação, né? O interesse pelo assunto é que fazem a coisa funcionar. Prescrição é um termo muito utilizado no meio jurídico. A imagem Você retorna sabe o ao que estúdio. significa? O quadro Juridiquês explica para você. Fundo vermelho, ao centro, em letras brancas, MPRJ, Juridiquês. STJ reconhece prescrição em pedido de indenização por uso de talidomida. Fonte Valor Econômico, de 11 de outubro de 2021. Prescrição. Você sabe o que significa? Prescrição é a perda da possibilidade de exigir algum direito por ter perdido o prazo legal para exercê-lo. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. YouTube, mprj.oficial. Facebook, @mprj.oficial. Twitter, @mp_rj. Instagram, @mprj_oficial. A imagem retorna ao estúdio. Não deixe de seguir a instituição nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Escute o nosso podcast linkedin.com/company/mprj. Tenha uma boa semana. Até mais! Créditos na tela.